Oi, gente, meu nome é Luísa Sampaio, eu sou coordenadora de informação da Casa Fluminense e esse encontro faz parte do Encontro com Prefeitáveis, que a Casa está mobilizando em toda a região metropolitana do Rio. A ideia é a gente entrevistar algumas candidaturas do leste, da Baixada e da cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente recebe a Thalíria Petroni. Thalíria é mãe da Moana e do Calu, professora, política, ativista brasileira, foi vereadora da cidade de Niterói e também deputada federal pelo mesmo partido, o PSOL, nas eleições de 2018 e 2022. Obrigada, Thalíria, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a possibilidade da gente conversar sobre a nossa cidade. Maravilha. Gente, as perguntas aqui são baseadas na Agenda Rio 2030, que é um documento que a Casa faz junto com a sua rede de lideranças. Então, são 10 prioridades para a cidade de 2030. A gente vai passar por todos os temas aqui juntos. A Thalíria tem 3 minutos para as respostas e vamos nessa. Bom, Thalíria, a gente tem conversado sobre Niterói muito a partir da justiça racial, que eu acho que é um dos temas prioritários. Niterói é uma cidade em que 60% das mortes violentas ocorridas são cometidas por agentes do Estado, e dessas mortes, 88% eram de pessoas negras. Isso é muito alarmante, principalmente se a gente olhar para o comparativo dessa média a nível nacional, a nível metropolitano e a nível cidade capital, por exemplo, é muito acima das outras cidades. E esse índice fica ainda pior quando a gente pensa que a cidade tem, em média, ali 35% da sua população negra, né? Então, é um ataque muito direto. Então, a gente tem começado perguntando para os candidatos de Niterói qual é a prioridade da justiça racial e como ela vai atravessar o seu plano de governo. Bem, Niterói é uma das cidades mais desiguais do Brasil, e isso atrapalha qualquer democracia, né? Quando a população negra não pode viver de forma igualitária com as outras pessoas, essa cidade deixa de ser uma cidade democrática. E acho que isso perpassa as diferentes políticas. Niterói é uma cidade profundamente desigual, apesar de ser o 14º orçamento do Brasil, ter um dos maiores PIBs do Estado, é o 3º PIB do Estado, ainda tem 39% da sua população morando em favela, em áreas precárias. A gente tem 25% das pessoas que, infelizmente, vivem ou na pobreza, ou na extrema pobreza, ou com meio salário mínimo, numa cidade rica como essa, e, infelizmente, também ainda uma alta taxa de letalidade que atinge, infelizmente, mais do que a média nacional e estadual, a população negra. Então, acho que a atuação de forma transversal, também específica, mas de forma transversal, para enfrentar a desigualdade racial, ela é muito importante. Quando a gente pensa em políticas de moradia, quando a gente pensa em um novo modelo de segurança pública, a gente está propondo que a nossa atual Secretaria de Ordem Pública se transforme na Secretaria de Segurança Cidadã, passando pela efetivação de direitos, pela prevenção e pela articulação com os outros entes, que, embora a atribuição de segurança pública seja do Estado, é papel de uma prefeita garantir que a população esteja segura. Então, essa secretaria teria esse papel de articular os diferentes entes. Então, é fundamental. Aí, quando você pensa também em outra, Niterói já foi referência em saúde, por exemplo. Aí, hoje, quando você olha, o médico de família, hoje, estratégia de saúde da família, nasceu aqui. Mas, quando você vai ver, a gente tem um dos piores índices da atenção básica, falta remédio de pressão no postinho, falta coisas básicas, de pirona, a cobertura do programa médico de família é muito baixa. E quem está ali precisando do SUS é a população negra da cidade. Você tem uma distribuição de forma muito desigual territorialmente dos serviços, do acesso a direitos. E, quando você vai olhar, é a população negra que está à margem desses direitos numa cidade tão rica. Inclusive, para finalizar, se a gente olhar a execução de recursos de uma cidade tão rica para políticas de enfrentamento ao racismo, é quase zero. Você não tem nenhum programa no orçamento específico para a população negra. Então, é fundamental que a gente enfrente essa realidade de forma específica e também de forma transversal para uma cidade que seja uma cidade humana, que garanta o direito de todo mundo.
Sim, a gente na agenda divide as nossas propostas a partir da justiça racial, de gênero, climática e econômica, entendendo que uma cidade é isso, né? A gente fala de saúde, a gente está falando de segurança, e uma das nossas prioritárias é a tarifa zero. A gente entende que o transporte é aquele direito que dá acesso a outros direitos. E aqui no Leste Fluminense a gente já tem algumas experiências, né? Em Maricá e Itaboraí também já implementou. A tarifa zero é uma medida do seu governo. Como é que você pretende implementar, dada a realidade também de Niterói? Sem a menor dúvida, a possibilidade de ir e vir, aproveitar toda a potência que a cidade tem, ela é fundamental para as pessoas serem parte da cidade. E hoje a situação de Niterói é absurda. A gente tem ônibus precários, que depois de 11 horas, às vezes, deixam de circular. Muitas linhas foram cortadas na pandemia e não foram reativadas. A gente tem uma das passagens mais caras do Brasil, e os candidatos hoje que estão se propondo à prefeitura, não pode fazer a tarifa zero porque tem relações, no mínimo, permissivas com os empresários de ônibus. O outro não acredita em tarifa zero, e outro quer fazer uma tarifa zero para algumas pessoas, o que não é o que a gente entende enquanto política pública. Já são 117 cidades no Brasil hoje que têm a tarifa zero. E se você olha a realidade orçamentária de Niterói, isso é muito possível. A gente sabe que, com menos de 3% do orçamento, nossa turma já estudou, é possível efetivar a tarifa zero em Niterói. E, para quem diz que isso é uma ilusão, que é uma... de todas as cidades hoje que têm tarifa zero, nenhuma gasta mais do que 5% do orçamento. Então, a primeira coisa é viável, cabe no orçamento de quase 6,3 bilhões anuais e com 3 bilhões parados em caixa. Segundo, esse também é um debate econômico. No momento que você libera a renda das famílias, gasta com transporte, a gente já tem estudos que essas famílias economizam pelo menos 20% da sua renda. A gente sabe que famílias mais pobres, elas não vão guardar esse dinheiro. Esse dinheiro vai retornar para o supermercado, para a vendinha do bairro. Esse dinheiro que sobra nas famílias, ele vai garantir uma movimentação da economia da cidade. E os próprios empresários também vão economizar com a passagem dos seus funcionários. E isso também retorna para a economia, ampliando a arrecadação de ISS, inclusive, financiando parte da própria tarifa zero. Hoje, a prefeitura já repassa um volume grande de recursos para as empresas de ônibus, e a gente quer mudar essa forma de contabilizar esse valor, contabilizando por quilômetro rodado, o que vai dar previsibilidade para as empresas e garantir o bom uso do recurso público. A gente vai sentar com os empresários de ônibus para pensar política para o povo, priorizar o povo, e não uma relação inadmissível com os empresários de ônibus. Então, tarifa zero é uma medida prioritária da nossa futura gestão, porque isso garante que o povo tenha acesso a todos os outros direitos. Eu falei para você que a gente está na agenda, a gente usa as justiças para transversalizar os temas, né? Então, a gente está aqui falando sobre transporte. Mas, para passar agora para clima, na cidade do Rio, a taxa de motorização é muito alta, né? Então, são 2 pessoas para cada veículo. E a cidade já possui uma Secretaria do Clima, mas que ações você acha que ainda não estão sendo efetivadas por essa secretaria, que deveriam ser priorizadas no próximo mandato? Bem, é muito bom saber que a minha cidade foi uma das primeiras a ter uma Secretaria de Clima no Brasil. E isso é um avanço. Mas de nada adianta você ter uma Secretaria de Clima se você não tem um orçamento robusto para ela, se ela não é entendida como uma secretaria importante para o município, e se ela tem a Secretaria de Meio Ambiente, que tem políticas completamente divergentes da própria Secretaria de Clima. Então, Niterói é uma cidade que hoje já tem um plano de adaptação e mitigação, mas que, por exemplo, não determina qualquer política urbana da cidade. Chegou recentemente uma lei de uso e ocupação do solo na Câmara Municipal, que o centro dela é fortalecer o setor da especulação imobiliária. Então, a ideia é de adensar, verticalizar, mais concreto na cidade, numa cidade que tem um decréscimo populacional, que tem 27 mil imóveis vazios. Não tem a menor necessidade disso, ao contrário, isso vai aumentar o colapso dos serviços,
aumentar as enchentes, e é completamente desconexo com o cenário de emergência climática que a gente vive. Essa lei possibilitava construção de prédios no entorno das lagoas. E isso foi retirado da lei com muita mobilização popular e com parte da nossa bancada lá que esteve firme na Câmara de Vereadores. Mas essa lei ainda permanece permitindo construção em cima dos sambaquis, que foram os primeiros a serem identificados no Brasil. Então, é inadmissível. A gente precisa, então, ter uma Secretaria de Clima, mas que ela, de fato, oriente as políticas na cidade. Então, a gente precisa ter um programa efetivo de macrodrenagem para diminuir as enchentes. A gente precisa olhar para a habitação a partir desse ponto de vista, pensando em urbanização, contenção de encosta. A gente precisa ter uma política efetiva de despoluição dos nossos rios. Niterói se orgulha de ser 100% saneamento, mas você tem todos os rios da cidade, são rios que estão sujos. Você tem, infelizmente, uma atenção muito prioritária ao que é a especulação imobiliária e não a enfrentar o que é esse colapso climático. A gente podia ter uma política municipal efetiva de energia solar, que está no nosso programa, fomento a empregos verdes. A taxa de coleta seletiva em Niterói é baixíssima. A gente tem áreas verdes que você não tem um programa de plantio, de hortas comunitárias. Então, não adianta ter Secretaria de Clima se você olha para o passado, para o retrovisor, né, negando as políticas climáticas, e você não aponta para o futuro, que é o que a gente quer fazer com a nossa candidatura. Sim. E aí, pegando um gancho no que você falou sobre o uso do solo e áreas verdes, um dado do Mapa da Desigualdade, produzido pela Casa, mostra que o município só tem 6 unidades de conservação oficiais. São 50 menos do que a capital, por exemplo. Isso quer dizer parques, quilombos, enfim, espaços históricos que não estão sendo conservados. E aí a gente vai puxar esse gancho para falar sobre segurança pública, né? Você já tinha citado um pouco dos seus planos para isso, porque a Casa acredita que o papel dos municípios é possibilitar uma cidade segura, né? E como é que a gente cria cidade segura? Cidade que as pessoas possam circular. Como você pretende fazer, implementar isso em Niterói, tornar uma cidade um espaço democrático para todo mundo, com espaços de lazer, principalmente para a população negra, que hoje é quem mais sofre na cidade? Eu sou uma mulher, mãe, e eu ando em alguns lugares pela cidade, eu tenho medo de andar por alguns lugares. Você vai na Zona Norte, em especial, Engenhoca, Barreto, parte do Fonseca, e você vê lugares com pouco policiamento, lugares escuros, e você vê índices de violência por parte do Estado também muito altos, índices de estupros muito altos ainda na cidade. Ou seja, Niterói hoje tem um pacto contra a violência que foi construído nas últimas gestões, mas que não foi capaz de resolver problemas estruturais da segurança pública. Então, a gente, como eu já mencionei, vai criar a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, substituindo a de Ordem Pública, com foco em prevenção, em efetivação de direitos e na relação com os diferentes entes da polícia. A gente também entende que é preciso ter toda uma ordenação urbana para que a cidade fique mais segura. Por exemplo, uma medida simples, que é transformar as luzes municipais em luz de LED. A cidade vai estar uma cidade mais segura porque vai estar mais iluminada. Se você tem um programa de ocupação cultural das praças, de uma cidade viva, você também vai ter uma cidade mais segura. A gente olha para o centro da cidade, e o centro da cidade está abandonado. A Praça São João, que era uma praça viva, você não tem um pipoqueiro, que são patrimônios da cidade, você não tem uma cultura regular ali, todo mundo tem medo de andar pela cidade quando você vê a cidade que não está iluminada. E, por fim, tem um assunto que eu acho que é a Guarda Municipal. Hoje, o papel principal da Guarda Municipal é controlar camelô. Isso é inadmissível, você tem que ter um fiscal de posturas ligado à Secretaria de Urbanismo com esse papel. Nós vamos desvincular a Guarda Municipal dessa função. A Guarda vai ter um papel de auxiliar no policiamento comunitário, no enfrentamento à violência doméstica, vai guardar os patrimônios, e a gente também vai ter uma política de valorização
dessa guarda municipal, que vai estar a serviço, de fato, de uma segurança de proximidade, que hoje não acontece na cidade de Niterói. Então, por mais que saibamos que segurança pública ela tem um papel muito grande para o governo do Estado, vai ser papel dessa prefeitura incidir na redução dos índices de letalidade que chegam nas favelas, incidir no enfrentamento aos índices de estupro que hoje ainda chegam nas mulheres que andam pela cidade, e fazer com que a Guarda Municipal cumpra o seu papel, que ser auxiliar nessa segurança comunitária de proximidade e guardando os patrimônios, valorizando, inclusive, cada profissional de segurança que hoje vai atuar no município. Certo. Muitos dos dados que eu estou trazendo aqui estão no Mapa da Desigualdade, que é uma publicação nossa, em que a gente também usa agora também a geração cidadã de dados, né? Então, como a gente olha para a metrópole, muitas cidades não têm o que a capital tem no nível de dados. E aí a gente está agora montando uma rede, né, uma rede de geração cidadã de dados, e Niterói é uma das cidades que não possui um instituto de planejamento e pesquisa olhando para os dados a nível municipal e gerando novos dados, né? Então, eu queria entender como é que você pretende incorporar, se você pretende criar um instituto também olhando para Niterói, e como é que você pretende também utilizar os dados que coletivos e movimentos sociais já estão preparando, já estão produzindo a nível municipal. Gente, Niterói tem uma gestão imensamente atrasada, uma gestão que olha para o retrovisor. Infelizmente, ainda temos metade, por exemplo, dos 14 mil cargos da prefeitura que são de indicação política. A gente não tem uma informatização da gestão. Até na saúde, se você olha os prontuários, são prontuários no papel. Você não tem prontuário eletrônico na saúde. As pessoas não sabem em que lugar da fila estão para fazer um exame. É uma regulação que não funciona. E você tem uma administração pública que é inchada, mas que não tem nenhuma transparência. Então, isso é fundamental para a gente garantir que as pessoas se sintam parte da cidade, que as pessoas possam decidir os rumos da cidade. Então, no nosso plano de governo já está prevista a criação de um programa de transparência e democracia, e que prevê já a criação de um instituto que vai ser um instituto para a produção de diagnóstico e também fomento de transparência, para que a gente resolva essa situação da cidade. Isso passa por informatizar toda a administração pública, isso passa também por trazer de volta o orçamento participativo, que alguns governos experimentaram e que hoje em Niterói não tem nenhuma política de orçamento participativo efetiva, para que as pessoas possam decidir os rumos do que acontece no seu bairro. Então, não é possível que a gente tenha uma cidade que tem um orçamento de mais de 6 bilhões, mais de 6 bilhões. É 6 vezes o orçamento de São Gonçalo, por exemplo. A gente tem 3 bilhões parados em caixa. A prefeitura, inclusive, se vangloria de nós tivemos superávit, uma boa gestão, mas enquanto você tem criança fora da escola, enquanto você tem tanta desigualdade, não adianta você ter dinheiro parado em caixa. E você não tem nenhuma transparência nem desses recursos, você não tem uma participação popular efetiva da execução desses recursos, e você não tem um instituto na cidade que promova, de fato, um diagnóstico. E, sem diagnóstico, você não tem política pública efetiva. Então, esse instituto já está previsto no nosso plano de governo, que está dentro de um programa que é mais amplo, inclusive, que o próprio instituto. Entendi. A gente abriu o programa falando sobre justiça racial, e eu queria voltar nesse tema a partir agora da cultura e memória, que é uma das nossas prioridades, a criação de um sistema de cultura e memória nas cidades. E aí eu queria entender, aqui em Niterói a gente tem uma participação não só dos povos tradicionais, mas também dos povos originários muito forte. Quais são as ações prioritárias para se manter e fomentar espaços de salvaguarda dessa história viva do município? Olha, esse é um assunto super importante. Não existe povo sem memória. Niterói é uma cidade com muita história, né? História dos povos indígenas, com bairros que são bairros que já foram quilombos, segundo alguns estudos, como o bairro do Cubango, que é um bairro muito negro. Então, infelizmente, a gente não tem espaços hoje na cidade que fomentem essa memória. A cultura de Niterói ela é uma cultura muito pulsante, não só porque a gente tem muitos fazedoras de cultura aqui, músicos, muita gente que faz arte,
Você tem também grandes shows que a gente quer manter, que a gente gosta que esses shows cheguem na nossa cidade, mas você, ao mesmo tempo, não tem políticas de memória, você não tem políticas de valorização dos artistas da cidade. Então, você tem um gasto, um investimento, né, porque cultura é investimento, de 1,9% do orçamento para a cultura, é maior do que muitas cidades, mas você tem, ao mesmo tempo, do quanto isso movimenta a economia, só 0,02% dos empregos formais da cidade estão para os fazedores de cultura, estão na área da cultura. E um dado que eu acho que tem tudo a ver com a população negra, por exemplo, a gente só tem 2% desse orçamento todo para a cultura que são para áreas mais vulneráveis. Então, você não tem, por exemplo, um programa específico de cinema na periferia, que é uma proposta que está no nosso governo. Niterói tem uma escola de audiovisual, tem um museu do cinema que está lá meio sem funcionar, e você não tem um olhar que poderia fomentar o que já é feito na periferia da cidade. E a coisa da memória, não sei se vocês sabem, Ismael Silva, que criou a primeira escola de samba, que é um cara que cresceu em Niterói, em Jurujuba. O que a prefeitura fez com a casa onde ele morou? Derrubou a casa onde ele morou. Ali era para ser um centro de memória. Você tem o Caio Martins. O Caio Martins, que não é do município, né, que é um equipamento estadual, mas o Caio Martins, hoje, ali foi um centro de tortura na ditadura. No nosso programa, a gente quer, se pudesse, municipalizar o Caio Martins, mas ter uma parceria para que ali também tenha um centro de memória das vítimas da ditadura. Então, é uma cidade de costa, tem uma história de pescadores, e você não tem nenhum incentivo à cadeia da pesca, nenhum incentivo ao turismo de base comunitária, que, de alguma maneira, é a preservação da memória daquelas comunidades tradicionais. Querem construir prédios em cima dos sambaquis, que foram os primeiros a serem identificados no Brasil, que é ataque à memória maior do que esse. Então, a gente vai preservar nossos sambaquis. A gente entende que não há povo sem cultura e sem memória, e, por isso, a gente quer também dar prioridade no orçamento. Sim, a gente falou muito sobre população negra, mas aqui, fazendo um recorte para mulheres negras, em Niterói, elas representam 66% das mulheres vivendo em pobreza ou extrema pobreza, né? Esses também são dados do mapa da desigualdade, e, por isso, a gente começou a pautar a política do cuidado como uma prioridade para as cidades. E aí, você falou sobre as creches, menos de 30% das crianças de até 3 anos da cidade estão matriculadas em creches. E a gente está agora discutindo a política do cuidado a nível nacional, né? Está agora para ser implementada nos próximos meses. Como é que você pretende implementar a política do cuidado dentro dos planos e serviços municipais que já existem? Então, uma cidade que pode ser o futuro do Brasil, como Niterói, é uma cidade que olha para quem precisa de cuidado e para quem cuida. E todo mundo precisa de cuidado ao longo da vida, né? Quando você nasce, quando você fica idoso. Niterói é uma cidade que tem uma população idosa maior do que a média nacional, inclusive. E se todo mundo precisa de cuidado, o cuidado é um direito. E, portanto, ele precisa ser responsabilidade do gestor, de uma prefeita, né, dos diferentes entes públicos. Então, por isso, a gente vai fazer uma reestruturação administrativa na cidade, que tem quase 70 secretarias, o que a gente considera um absurdo. Então, vamos enxugar algumas secretarias, mas vamos criar a Secretaria Municipal de Cuidados para integrar as políticas de cuidado que vão estar sendo efetivadas pelas diferentes secretarias, seja lavanderias públicas, seja a ampliação dos restaurantes populares, das cozinhas solidárias. Então, a gente pretende ter esse instrumento de gestão, inclusive no primeiro ano de governo, a gente ter a efetivação da política municipal de cuidados. E também a gente está com um programa, propondo um programa, que é o programa Cuidar de Quem Cuida, que é garantir uma assistência quem hoje está sobrecarregado com cuidado, né? Cuidado de idosos, cuidado de pessoas com deficiência, cuidado de crianças. Então, garantindo assistência psicológica, assistência para que os programas de respiro, que já existem em alguns municípios e que a gente podia efetivar em Niterói. E tem algumas políticas que eu considero bem bacanas que a gente está propondo, como o Espaço Coruja, que é um espaço de cuidado e acolhimento noturno para crianças cujas famílias precisam trabalhar ou que estejam voltando
para a escola, para estudar, né, os pais e mães. Então, esse espaço coruja é muito importante. E, por fim, não menos importante, a situação da educação, que não vai dar para falar detidamente aqui. Mas é inadmissível uma cidade rica como a nossa, com 3 mil crianças fora da escola pública, com uma baixa oferta de educação integral, em tempo integral, né, na educação infantil, e não ter universalizado escolas de tempo integral, creches de tempo integral. Então, nós vamos garantir 100% de creche integral, dobrar o número de vagas de educação em tempo integral, garantir o espaço coruja e garantir uma secretaria de cuidados que articule todas essas políticas. Sim. Agora, falando sobre a cobertura de atenção básica em Niterói, você já tinha citado que é muito baixa. O mapa da desigualdade mostra que apenas 38% da população está coberta nos serviços de atenção básica, que aí entra saúde preventiva, saúde comunitária. Quais são os primeiros passos que você pretende encaminhar, caso seja eleita, para ampliar esse alcance? Não, essa é uma situação que mostra o quanto o Niterói está andando para trás. Cidade que fica parada, que é o caso de Niterói, anda para trás. O Programa Médico de Família nasceu aqui, em Niterói, hoje Estratégia de Saúde da Família, e, infelizmente, a cobertura é baixíssima, como você mesma mencionou, e toda a atenção básica está muito sucateada. Niterói tem um dos piores índices da atenção básica em saúde do Brasil, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. Isso é inadmissível, assim, inaceitável, com um orçamento tão gigante que Niterói tem. Você vai no postinho, falta remédio de pressão, falta de pirona. A demora para uma mulher conseguir fazer um preventivo, fazer uma mamografia. Hoje, os índices, inclusive, de acesso a pré-natal na cidade são baixíssimos. Você tem a falta de médicos e a rotatividade de médicos, de enfermeiras, de profissionais de saúde, porque também é muito precária a situação desses trabalhadores. Então, você tem uma rede de atenção básica completamente desorganizada. E aí, quando você precisa de uma atenção de um outro nível, você vai nas policlínicas, estão sucateadas, com parque tecnológico defasado, falta especialistas. Hoje tem 2 mil pessoas na fila para conseguir um neurologista na cidade. Sabe lá quando vai conseguir isso. E aí, se você pega... então você tem uma atenção básica precarizada, vai mais gente para o hospital. Aí vai para o hospital. O hospital tem um déficit de leitos enormes. No Hospital Carlos Tortelli tem um centro cirúrgico fechado. Então, você precisa ter uma melhora grande nas diferentes etapas de saúde na cidade. Então, na atenção básica, a gente vai universalizar o acesso ao Programa Médico de Família, né, Programa de Estratégia de Saúde da Família. Então, 100% dos niteroenses vão ter acesso a esse programa. Isso é fundamental. A gente também pretende criar o chamado super médico de família, que é a ideia de ter um equipamento em cada região da cidade que amplia um pouco o atendimento, com raio-x e ultrassom, o que vai desafogar um pouco essa fila de exames. E, para além disso, vamos renovar todo o parque tecnológico das policlínicas e garantir que a gente tenha acesso, então, a todos esses níveis. A atenção básica, as policlínicas, a ampliação de leitos, em pelo menos 130 leitos, para quem precisar estar internado. Então, é inadmissível uma cidade que é uma cidade tão rica, uma cidade com tantas coisas maravilhosas, uma cidade onde nasceu médicos de família, mas que olha para a saúde e vê o quanto ela está andando para trás, o quanto é um retrovisor, na verdade, que a gente está vendo, e não tem como a gente enfrentar, inclusive, desigualdades sociais muito brutais, sem melhorar, em especial, o acesso à atenção básica da cidade. Sim. Agora, voltando para o tema da educação, que a gente já permeou um pouco, no último Enem, os dados do mapa da desigualdade mostraram que 67% das pessoas negras aqui de Niterói que se inscreveram não tinham acesso à internet. E aí, para trazer esse tema para a gente conversar um pouco sobre o papel dos prédios comunitários. A Casa apoia prédios comunitários na região metropolitana, inclusive aqui em Niterói, e a gente entende que é uma tecnologia social criada por favelas e periferias para amplificar a mobilidade social desses territórios, né, das pessoas que vivem nesses territórios. Queria entender se você pretende, como você pretende fomentar ou até mesmo implementar os prédios como política pública e quais são os caminhos para isso. Primeiro, rapidamente, passar pela situação da educação na cidade. A gente tem uma das menores redes públicas municipais do Estado,
pouquíssimas vagas, a gente tem 3 mil crianças fora da escola pública, a gente tem uma baixa oferta de educação em tempo integral, e a gente tem uma redução do número de vagas da educação de jovens e adultos, numa cidade que tem mais de 7 mil pessoas não alfabetizadas, fora as que não concluíram o ensino fundamental. Inclusive, você só tem oferta de educação de jovens e adultos na parte da noite. Você pega um trabalhador de iFood, por exemplo, um entregador de aplicativo, é o horário que ele trabalha. Como que ele volta para estudar se você não tem também uma oferta de educação de jovens e adultos nos diferentes níveis? Então, a gente pretende universalizar creche em tempo integral, duplicar o número de vagas, tanto de educação de jovens e adultos, quanto de educação de ensino fundamental integral. A gente tem um plano emergencial para, no primeiro dia do ano letivo, não ter nenhuma criança fora da escola. A gente vai começar abrindo os CIEPs, hoje já municipalizados, do Cantagalo e do Fonseca, que hoje estão usados por organizações sociais, para projetos sociais apenas. A gente vai abrir 1.000 vagas, pelo menos, nesses CIEPs de cara. Algumas escolas hoje na cidade já desativadas, a gente vai também trazer essas escolas para o município, identificar imóveis vazios que podem também ser, de forma mais imediata, utilizados como escola. Então, é inadmissível você ter uma rede que é tão pequena diante de um orçamento tão grande. E aí, sobre os pré-vestibulares. Da mesma maneira, a gente também hoje não tem nenhum incentivo por parte da prefeitura para esses pré-vestibulares. Então, tem a Universidade Federal Fluminense, tem o Instituto Federal, tem a FATEC, tem toda essa rede federal, mas você não usa essa rede federal também para fomentar projetos, inclusive projetos de pré-vestibular comunitário. No nosso programa estão previstos um pré-vestibular municipal em cada região da cidade, que, sempre que possível, serão feitos com parcerias com pré-vestibulares sociais já existentes hoje nas cidades, e também com a Universidade Federal Fluminense, que hoje é um patrimônio da cidade e ela precisa ser usada para fomentar política pública em Niterói. Sim. A Casa preparou para as eleições um perfil municipal de todas as cidades. E um dos dados, para falar agora de moradia, que é preocupante aqui na cidade de Niterói, são os lares que estão em áreas de alto risco de inundação, né? 30% de todos os lares da cidade estão nessa situação. E aí eu queria entender de você um pouco sobre quais são os planejamentos para olhar para habitações de interesse popular, olhar para o centro da cidade, como é que você pretende implementar medidas para mitigar um pouco os efeitos do déficit habitacional, que é estadual, mas também em Niterói. Essa é mais um tema em que a gente olha para a nossa cidade e vê que ela está andando para trás. Na contramão do mundo, na contramão do que é necessário para enfrentar a emergência climática em curso, a gente tem uma prefeitura que promove adensamento, verticalização, concreto, mas não olha para quem mais precisa. A gente tem 39% da população de Niterói morando em favelas, em áreas precárias, em áreas de risco. A gente tem, ao mesmo tempo, 27 mil imóveis vazios na cidade. Então, você tem uma possibilidade imensa de resolver o problema do déficit habitacional. Tem muitas variáveis que podem ser escolhidas. A primeira delas é olhar para essas favelas e ter um grande plano de urbanização para a redução de riscos. A gente sabe que a maior parte dos riscos eles são riscos evitáveis se você tem uma política robusta de urbanização. A gente vai construir o programa Favela Viva, que passa por identificar as necessidades de cada favela da cidade e passa por garantir urbanização para a redução desses riscos. Quando não for possível você reduzir esses riscos a partir de urbanização, de contenção de encosta, de políticas de fomento a plantios, inclusive nas áreas verdes das favelas, a gente precisa identificar esses imóveis vazios e ter uma política robusta de moradia popular. A gente tem que olhar para esses imóveis e falar, olha, qual imóvel pode ser um imóvel que garanta moradia para quem não tem moradia. Cara, se você pega e olha o aumento da população em situação de rua,
Todo mundo fala muito do uso problemático de drogas, mas você tem apenas 17% das pessoas que estão na rua por conta de droga. Muitas estão porque não têm onde morar. E, ao mesmo tempo, você tem 27 mil imóveis vazios na cidade. Então, nós teremos uma política robusta de urbanização das nossas favelas, de contenção de encosta, e, ao mesmo tempo, de mapeamento, de identificação de quais imóveis vazios podem se transformar em moradia popular, porque rua não é lugar para ninguém viver, ninguém pode continuar numa cidade que viveu a tragédia do Bumba, com milhares de desabrigados, com centenas de mortos, viver em área de risco, como a dona Nilma na Igrejinha, como o Cosme na Teixeira de Freitas. Então, é fundamental que a gente olhe para o tema da moradia como um tema de enfrentar o que são as questões climáticas e, ao mesmo tempo, garantir direito para quem vive, e morar é um direito básico, morar com dignidade, sem ter medo da sua casa cair quando chove, poder sentir um cheiro de chuva, sabe? Batendo na terra, coisa que muita gente em Niterói não pode ter. Sim, e tratando desse tema, principalmente agora nesse processo da crise climática se alargando muito, e chegando a mais territórios, a gente volta a entender a importância do CRAS, não só dos CRAS, mas um investimento mais pesado nesse tipo de política pública. E a gente comentou sobre os CRAS, mas a média de famílias atendidas aqui em Niterói por CRAS é mais de 7 mil. E a norma do SUAS pede, no máximo, 5 mil famílias por CRAS. E aí, caso seja eleita, como é que você pretende investir? Abrindo mais CRAS, reabrindo CRAS que estão fechados? E como a gente conseguiria monitorar e estimular a diminuição dessa média de atendimento? Não esperar chegar aos 7 mil para começar a fazer um trabalho retroativo. Bom, essa situação na cidade é gravíssima. Como eu já disse aqui, uma cidade rica como a nossa, que é o 14º orçamento do Brasil, uma cidade que tem o 3º PIB do Estado, mas que ainda amarga uma desigualdade muito dramática. 25% da população niteroense ou vive na pobreza, ou na extrema pobreza, ou com meio salário mínimo. É inadmissível. A gente tem um aumento da população em situação de rua muito grande no último período. E, ao mesmo tempo, por exemplo, em relação à população em situação de rua, você só tem 20% dessas pessoas que têm algum acolhimento pela cidade de Niterói. Então, a gente precisa ter uma ampliação desses serviços. Hoje, nossa cidade tem apenas 10 CRAs. Uma cidade que tem tanta desigualdade tem apenas 10 CRAs. E tem alguns deles que atendem 9 mil pessoas. Quando você mesma disse, a norma é atender 5 mil pessoas. Então, a gente precisa ter, urgentemente, uma ampliação dos CRAs na cidade. Não é possível. A gente tem que ter uma mudança também na gestão. É uma gestão que funciona para manter a máquina. São muitas indicações políticas, você acaba não conseguindo efetivar algumas políticas que são essenciais. Por exemplo, você teve um recurso que a cidade recebeu do governo federal para reorganizar o CAD único, que ficou muito desorganizado a partir da pandemia, e a cidade não executou esse recurso. Ou seja, quantas pessoas... Você tem um número de CRAs insuficiente, você tem uma desorganização ainda do CAD único. Quantas pessoas ficam sem receber a moeda araribóia? Quantas pessoas ficam sem receber o Bolsa Família, porque o município precisa monitorar isso? E quantas pessoas ficam na rua sem sequer conseguir tirar um documento? A prefeitura cancelou o chamado Centropop itinerante, dizendo que não tinha demanda. Quando você tem um crescimento exponencial de pessoas em situação de rua, e você não tem mais aquele Centropop circulando para que as pessoas possam ter acesso a esse acolhimento, para tirar seus documentos. Então, você tem uma rede muito pequena para acolher as pessoas que estão na pobreza, na extrema pobreza, ou em situação de rua, e você tem, ao mesmo tempo, uma desigualdade muito grande. Então, e com uma gestão inoperante, uma gestão que... Na minha concepção, não executar um dinheiro que chega do governo federal é um problema de gestão. É você não conseguir ter profissionais, que, inclusive, são muitos... Os profissionais da assistência são completamente sucateados, muitos recebendo por RPA, contratos precários. Então, você não consegue, ali na ponta, efetivar direitos, enfrentar a desigualdade. E, por isso, Niterói, cada vez mais, está andando para trás. E isso é inadmissível numa cidade com um orçamento tão...
Além de trazer 10 prioridades para as cidades de 2030, a Agenda Rio também traz prioridades locais. Vamos ouvir agora a de Niterói. Bom dia, candidata Thalíria. Estou aqui representando o Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense, que é uma iniciativa de geração cidadã de dados que é coordenada pelo Departamento Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil, né? E esse projeto ele monitora planos e instrumentos urbanísticos e ambientais, né, nos municípios fluminenses. Nós temos percebido que, mesmo incluindo novos instrumentos e dispositivos nos seus planos diretores, os municípios pouco têm avançado com seus setores de pesquisa e de planejamento no fomento a indicadores territorializados que permitam aferir o uso da função social da terra e da propriedade. E, na contramão dessa inércia, se percebe que a emergência climática ela torna urgente destinar recursos para superar o déficit habitacional nas suas diferentes formas, né? Seja a precariedade, seja a coabitação, ou até mesmo o ônus excessivo com aluguel. O Plano Diretor de Niterói, de 2019, ele tem um capítulo chamado da Política da Promoção da Habitação Digna. E, entre seus objetivos, ele inclui a identificação de imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, e aplicando também instrumentos do Estatuto das Cidades para intensificar a oferta de habitação de interesse social. A aplicação desses recursos deveria se dar fundamentalmente a partir de evidências localizadas no combate ao déficit habitacional e a superação dessas inadequações domiciliares em todas as dimensões. A pergunta é, como a candidata pretende, nos próximos anos, fomentar novas soluções para a política habitacional sem depender exclusivamente dos recursos federais? Obrigado. Bem, eu que agradeço por trazer esse tema. É inadmissível a situação que a gente vê a população mais pobre da cidade viver. São 39% de pessoas morando em assentamentos precários, em áreas que têm esgoto a céu aberto, que não têm nenhuma acessibilidade, que podem deslizar numa chuva. Niterói, inclusive, está entre os 2.000 municípios identificados como aqueles que podem ter algum evento extremo, conforme, inclusive, lista do próprio Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que, infelizmente, não foi única, né? A gente está vivendo cada vez mais eventos de forma mais intensa, de forma mais frequente, eventos extremos. Niterói pode vivenciar isso. E essa é uma cidade que já vivenciou a tragédia do Bumba, que não foi só no Morro do Bumba, foram 23 pontos que deslizaram. E a situação hoje é essa. Você tem, depois de ter vivido a tragédia do Bumba, você tem 39% de pessoas ainda morando em assentamentos precários. Boa parte dessas pessoas não recebe aluguel, não recebeu nunca aluguel social, voltou para um imóvel condenado na época por ausência de políticas de moradia, ou então pessoas que estão pagando aluguel caríssimo, e aí tem que escolher se paga o aluguel ou se compra o arroz. E, ao mesmo tempo, a situação da cidade você tem 27.000 imóveis já identificados, que são imóveis vazios, ou seja, estão parados na cidade sem uso, enquanto você tem um volume grande de pessoas que estão morando em áreas precárias. Então, a gente tem que ter 2 grupos de políticas de forma urgente. A primeira, ter um plano robusto de urbanização das nossas favelas para redução dos riscos. Aliás, a gente tem que atualizar o plano de riscos da cidade. É inadmissível a gente viver essa situação, inclusive, de falta de um diagnóstico da situação urbana da cidade. Então, você tem uma urbanização das favelas, garantir contenção de encosta. Em áreas alagáveis, você precisa ter políticas de macrodrenagem, de drenagem, e, ao mesmo tempo, você mapear esses imóveis vazios que podem ser destinados para moradia popular. Niterói tem dinheiro para isso. Não adianta falar que não tem. Niterói tem um orçamento de mais de 6 bilhões de reais anuais, 6 vezes mais que São Gonçalo, por exemplo, uma cidade que tem menos de 500.000 habitantes.
Niterói tem mais de 3 bilhões parados em caixa, e você tem como política pública prioritária urbana na cidade construção de prédio, quando você já tem um monte de imóvel vazio. Então, nós vamos garantir urbanização. Bom, a gente conseguiu passar pelas 10 prioritárias da Agenda Rio. Queria te agradecer, Thalíria, e também convidar todo mundo a acessar tanto os materiais quanto os dados que foram discutidos aqui, estão no site da casa. E deixar aqui um minuto agora para você falar, também poder se despedir. Não, agradecer à Casa Fluminense e dizer que a gente tem uma eleição que vai ser uma escolha entre o passado e o futuro. A gente, por um lado, tem uma figura que a gente precisa derrotar, porque é o que há de pior na política brasileira, que não gosta de vacina, que defende armamento da população, que representa o atraso, o retrocesso na cidade. E, por outro, a gente tem Rodrigo Neves, que é o candidato de Axel, e que, infelizmente, deixou a cidade parada. E cidade que fica parada não dá para trás. Não é razoável que a gente tenha tanta criança fora da escola, que a gente tenha uma baixa cobertura da atenção básica, que a gente tenha tanta desigualdade na cidade. E eu tenho certeza que a nossa candidatura representa a possibilidade de futuro, com toda criança na escola, com saúde para todo mundo, para todas as famílias, com tarifa zero, para todo mundo poder circular e aproveitar toda a potência da cidade. Então, eu convido todo mundo a se somar à nossa candidatura com coragem para enfrentar o atraso e para colocar Niterói andando para frente. Vem de 50.